Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais uma aula, né? É a 22ª aula do nosso curso de História da Teologia. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? Convido você a fazer parte da nossa família, Família Ponte. Se inscreva aqui, isso, e ative o sininho das notificações para que você possa receber as novidades, as dicas, as aulas. E você que já é inscrito ao nosso canal, peço que compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, no Telegram, né, nas redes sociais, no Instagram, enfim, onde tiver, você tiver conectado aí, onde você tiver conta, espalhe, ok? E você também pode ser um apoiador do nosso canal. Você sente no coração de nos apoiar a partir de R$5, aqui no link abaixo tem o Apoia-se, e você poderá estar abençoando este canal, né, todos os meses, e você vai fazer parte aqui do grupo do WhatsApp, caso você faça isso, e dentro em breve, ao alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá dentro isso, da plataforma do Apoia-se, aí sim nós vamos começar a sortear de teologia para os apoiadores. Nós estamos aí seguindo, hoje vamos falar sobre Irineu, estamos no capítulo 4 do livro do Roger Orson, Irineu desmascara heresias, ok? Irineu, né? Irineu de Leão, ok? Ele diz o seguinte, você que nos acompanha com o livro, estou na página 67. Os primeiros teólogos do cristianismo foram os pais apostólicos. Eles escreviam basicamente para exortar, encorajar e instruir as igrejas cristãs no período transicional que seguiu a morte dos apóstolos. Suas cartas eram breves e abordavam problemas específicos. Alguns combinados de Antioquia começaram a refletir sobre o significado das crenças e práticas cristãs e acrescentar suas palavras à dos apóstolos. Nenhum apóstolo cristão jamais chamou a ceia do Senhor de remédio da imortalidade. Esse foi o início não muito promissor da teologia cristã. Os apologistas acrescentaram suas vozes ao coral da teologia cristã quando escreveram às autoridades não cristãs a fim de explicar as crenças e práticas do cristianismo. Nessas ocasiões, frequentemente interpretavam-nas usando a filosofia, né, pagã, né, não cristã. Da mesma forma que os pais apostólicos, no entanto, os apologistas foram pouco além da superfície na exploração e explicação da fé cristã como um todo. Os pais apostólicos e os apologistas criaram um alicerce na teologia cristã, mas não a desenvolveram. Irineu construiu pelo menos o primeiro andar de uma superestrutura sobre esse alicerce. Convido você a assistir as outras aulas, né? A gente tocou bastante nesse assunto, sobre a questão de muitos dos pais apologistas, né, e dos pais apostólicos, né, fazerem uma defesa vigorosa da fé, do cristianismo, e até mesmo escrevendo, né, para imperadores, para as autoridades romanas, né, usando, sabendo do conhecimento filosófico dessas autoridades, usando até mesmo a filosofia para tentar defender a fé. Como se estivesse traçando aquela ideia, tipo assim, ó, nós não somos bobos, nós conhecemos o pensamento de vocês, nós não somos um povo ignorante, nós somos cristãos, mas nós podemos sim utilizar a filosofia até mesmo para dar suporte como subsídio da nossa fé. Então queremos explicar isso. Então, muitos dos pais da igreja, dos apologistas, dos pais apostólicos, não eram dados à filosofia, alguns eram, os outros não eram, mas se utilizaram de forma, até assim, tanto quanto superficial, da filosofia para tentar defender a fé. Então eles lançaram as bases, e a gente vai ver que Irineu é que vai, digamos assim, colocar um degrau, um alicerce mais consolidado. Tanto é que a sua principal obra é esta aqui, ó. Isso foi escrito originalmente, né, no grego, só que se perde o original grego, e todas as nossas traduções que temos hoje em vários idiomas é baseado no que restou, no que sobrou nos textos em latim, certo? Então, contra as heresias, Irineu de Leão, né, a obra original chamava-se Adversus Haereses. Eu acho assim impressionante, eu particularmente, tá? Uma obra, né, publicada pela editora Paulus, quase 2000 anos aí, quantas gerações, quantos cristãos em 2000 anos, quase 2000 anos de cristianismo, né, leram essa obra. Eu acho fantástico esse tipo de documento, fantástico chegar às nossas mãos nos dias de hoje.
né? Deixa eu ver quantas páginas nós temos aqui nesta obra. Cadê? Isso, mais de 620 páginas, pessoal. Bacana, né? Então, a Paulus publicou e conta-se, né? A Livraria Família Cristã diz que vai publicar estas obras também, aí, uma série também de mais de 40 obras, né? Muito bem. Seguindo aqui. A vida e o ministério de Irineu. Irineu nasceu em Esmirna, ou perto dali, na Ásia Menor, por volta do ano de 120. Na juventude foi instruído na fé cristã pelo grande bispo Policarpo de Esmirna, com quem aprendeu as tradições do apóstolo João, discípulo de Jesus. Em meados desse século, Irineu foi enviado a outra extremidade do Império Romano para ser presbítero, ancião, entre os imigrantes, desde a Ásia Menor até a Gália, na França. Irineu estabeleceu-se no rio Ródano, em Lyon, ao sul da Gália, e rapidamente subiu de posição como jovem líder notável entre os cristãos dessa região. Então percebe? Então seria a terceira geração aí de notáveis, né? Veja bem, ele era discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto de João Apóstolo. Sabemos que João Apóstolo morre no final do século I, certo? Ok? O único, bem, a tradição assim diz que foi o único dos 12 apóstolos a ter uma morte, morrer de morte natural. E quem é discípulo de João? A tradição diz que Policarpo, certo? E quem é discípulo de Policarpo? Irineu, certo? Então, veja a proximidade que ele estava aí, né, em termos de cronológicos, né, daquelas pessoas que tiveram contato diretamente com Jesus, né? Em 177, o imperador Marco Aurélio iniciou a terrível perseguição aos cristãos do Vale do Ródano. O bispo Potino foi morto, junto com centenas, outra vez, até milhares de leigos e presbíteros cristãos. Os relatos dessa perseguição específica são aterrorizantes. Parece que a população local desenvolveu métodos engenhosos e cruéis de matar os cristãos. O método popular era amontoar cristãos em pequenos quartos sem janelas, você vai vendo, e fechar as portas para que fossem sufocados lentamente. Satanás deu muita criatividade, né, nos primórdios da igreja, principalmente na Idade Média, né, no período da Inquisição. Muita criatividade aos seus servos de como matar de forma mais sádica os cristãos. Imagina, um quarto pequeno, amontoando um monte de gente ali, até pilhar as pessoas, fecha a janela, fecha as portas e todos morrerem asfixiados. Que agonia. Se você jogar aí na internet, no Google, e botar assim, instrumentos de tortura da Santa Inquisição, botar imagens aí, você vai ver as coisas mais terríveis, né? Instrumentos, as coisas mais bizarras, até que ponto o ser humano cheio de crueldade. Mas assim, outro método de execução era costurá-los em peles frescas de animais e colocá-los ao sol quente para morrerem lentamente por asfixia. A gente sabe que também que era costume também dos romanos, né, matar os cristãos amarrando os seus corpos, não somente dos romanos, outros povos também, matar crentes e outras pessoas também que não eram cristãs, mas ficou muito na minha mente esse tipo de morte, que eu certa vez li a respeito. Pega o cadáver do indivíduo e amarra junto ao corpo do vivo. Meu Deus, numa masmorra, imagina. O cara tá vivo, você vai morrer. Mas a gente não vai cortar sua cabeça, vai esfartejar você, não. A gente só vai amarrar um cadáver de uma pessoa que já está morta. E todo dia essa pessoa vai entrar em estado de decomposição, obviamente apodrecendo ali do lado dela, os bichos, né? E a pessoa que está ali do lado viva, obviamente vai ser contaminada por aquele cadáver e vai morrer logo em seguida. Que morte, cara. Que coisa do inferno mesmo. Meu Deus. Enfim. Mas aqui Irineu escapou da morte durante o ataque violento anticristão na Gália, porque tinha sido enviado a Roma a fim de contestar as heresias que de lá chegavam até a região onde era domiciliado. Depois de várias viagens a Roma, conquistou entre os cristãos a reputação de ser um homem versado em diplomacia e mediação. Quando estava em Roma, na época da grande perseguição, encontrou um antigo discípulo de Policarpo que havia se convertido ao cristianismo apostólico para uma das seitas gnósticas de maior efervescência, a Escola de Valentino. Pois é, a Escola de Valentino foi uma das seitas mais conhecidas do gnosticismo, né?
Irineu ficou abalado na ocasião e muito mais quando voltou à própria comunidade cristã na Gália, descobriu que o tipo de gnosticismo de Valentino, bem como os outros, estavam tendo boa aceitação entre os cristãos dali. Assim, o gnosticismo a gente já falou nas aulas iniciais desse curso, né? Ele tem, só para refrescar sua memória, né? Tem várias vertentes, né? Várias vertentes. Assim como você vai estudar sobre o judaísmo, por exemplo, no primeiro século, e os estudiosos, especialistas vão dizer que existem vários judaísmos, né? Assim como hoje em dia a gente percebe vários cristianismos, não é isso? Então, havia também vários gnosticismos, havia os ascetas, né? Quando você, por exemplo, você lê a Epístola aos Colossenses, nos parece que Paulo ali está combatendo os judeus com esse viés ascético de um gnosticismo incipiente, digamos assim. Não pleno, mas incipiente ali no primeiro século. Porque a gente percebe o gnosticismo em alta realmente aqui no segundo século. Por exemplo, quando você vai ler a Epístola de Judas, um capítulo apenas, você vai perceber outro viés do gnosticismo, não o ascético, que diz não coma, não faça isso, não toques, guarde dias e sábados, né? Aí você vai ver um gnosticismo libertino, porque você sabe que os gnósticos entendiam que a matéria, a carne, a matéria em si é má. Logo, se a carne é má, eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem entender, até mesmo entregar-me à promiscuidade, né? aos desejos da carne. Já eles entendiam que poderia você fazer isso, se entregar aos prazeres, sem contaminar a alma. Olha só. Então a gente vê assim dois viés, né? Pelo menos os mais básicos, né? de gnosticismo. Então, ali no primeiro século, mas realmente, mais precisamente, com muito mais intensidade, você vai ver o discurso gnóstico no segundo século, né? Bem, Irineu tornou-se bispo dos cristãos de Lyon e arredores e dedicou boa parte de seu tempo e energia lutando contra a influência crescente do gnosticismo. Escreveu 5 livros conhecidos pelo nome diversos, Haereses, esse que eu te mostrei. Título em latim que significa contra as heresias. Embora escrevesse em grego, porque ele e seus companheiros cristãos de Lyon provinham principalmente da Ásia Menor, somente as traduções em latim dos escritos de Irineu sobreviveram. O título mais longo de Contra Heresias é Refutação e Destruição do que é falsamente chamado conhecimento. Foi o primeiro exame crítico e refutação válida do gnosticismo feita por um líder cristão influente. E graças à ligação de Irineu com Policarpo e João, foi amplamente aceita como obra portadora de autoridade e contribuiu significativamente para o posterior declínio do gnosticismo entre os cristãos. Então, graças a essa obra apologética aqui, essa obra fantástica para combater, para desconstruir o gnosticismo, né? Você vai perceber que o gnosticismo vai arrefecendo com o passar dos anos, né? Ele diz aqui, ó, na contracapa, interessante, ó. Consciente da sedução que a gnose exerce devido ao mistério do qual se cerca e da ameaça que ele constitui para a fé dos simples, propõe-se, né, Irineu, no segundo momento, refutar com argumentos da razão a gnose dos valentinianos e dos marcionitas, expondo a doutrina da Igreja sobre Deus e sobre Cristo. O título da obra denúncia e refutação da pretendida, porém falsa gnose, ficou conhecido como Contra as Heresias, a partir da sua primeira tradução latina. O leitor encontrará no livro 5, o último, uma longa dissertação sobre a ressurreição da carne e os gnósticos, que os gnósticos negavam. A obra se fecha com um tratado milenarista, né, a questão da ressurreição da carne, né? Havia os ascetas também, né, que negavam a encarnação, né, de Cristo. Na concepção deles, apenas um espectro, um espírito teria estado entre nós, né? Irineu também escreveu um pequeno manual de doutrina cristã chamado Demonstração da Pregação Apostólica, também conhecido como Epidexis, que é um resumo de sua obra mais completa contra heresias. A prática de fazer breve introdução à doutrina e teologia cristãs para os leigos que pudessem ter dificuldade para ler e entender os livros de maior peso tornou-se comum nos séculos vindouros. Em latim, esse tipo de livro é chamado Enchiridion, termo que podia significar tanto manual como punhal,
Esses pequenos livros de ensinamentos cristãos eram considerados armas de guerra espiritual, tipo pequenos manuais, né? As pessoas tinham dúvida acerca da fé, elas carregavam esses manuais ali consigo. Então ele era chamado de Eikeridion, punhal, talvez porque ficasse aqui no bolso, né? Interessante. Irineu morreu em Lyon durante o massacre de cristãos em 202. Então, se ele nasceu em 120, ele morreu em 202, então ele viveu 78 anos, já morreu já certa idade. Nada se sabe com certeza a respeito da maneira como morreu, mas foi considerado mártir e santo, tanto pelos cristãos de língua grega, do lado oriental do Império Romano, como pelos cristãos de língua latina do lado ocidental. Causou maior impacto teológico, no entanto, no Oriente, onde havia nascido. Irineu é personagem crucial na história da teologia cristã porque foi um agente que contribuiu para a derrota do gnosticismo e porque foi o primeiro pensador cristão que elaborou teorias compreensivas do pecado original e da redenção. Foi o primeiro. Quem vai realmente destrinchar, trazer algo mais sólido, mais digamos, com maior entendimento, com mais argumentos acerca do pecado original, quem é? Agostinho, né? Século V. Então você percebe que no século II, Irineu é o primeiro teólogo, o primeiro pai da igreja a verdadeiramente trazer algo mais preciso, tem algo mais a dizer, podemos assim falar, sobre o pecado original e sobre a redenção. Então, um dos pais da igreja importantíssimos, né? Entretanto, estava longe de ser um pensador especulativo, né? O que era uma marca, uma característica dos teólogos de Alexandria. Especulativos, filósofos, como a gente vai ver em Orígenes, né? De Alexandria. Em Alexandria, no Egito, os contemporâneos mais jovens de Irineu logo começariam a desenvolver teologias especulativas que tentavam dar respostas cristãs para todos os mistérios da realidade. Irineu não foi um teólogo filosófico, embora tenha ido além das próprias palavras dos apóstolos para fornecer uma explicação apostólica compreensiva e coerente do pecado e da redenção, que fosse uma alternativa poderosa ao gnosticismo. Um dos principais intérpretes modernos de Irineu escreveu com razão, abre aspas. Assim como os outros autores cristãos de sua época, Irineu não escreve unicamente por se interessar pelos problemas da teologia. Sua obra é, no sentido mais rigoroso, ocasional, motivada pela solicitude pastoral e não por preocupações puramente intelectuais. Consequentemente, o que tem a dizer e a forma de dizê-lo depende da situação concreta com a qual lida. Fecha aspas. Me lembra Paulo, né? Muitas pessoas se perguntam por que Paulo não falou sobre determinados assuntos nas suas epístolas? Claro, eram epístolas ocasionais. Paulo escrevia de acordo com as necessidades, as demandas que surgiam na igreja, então ele respondia ali, tirando dúvidas, escrevendo, orientando. Então você vê que ele, obviamente, na cara que Irineu tinha um viés muito mais pastoral, escrevendo de maneira apologética para defender a igreja dos ataques do momento, que eram os ataques dos gnósticos. Ele não é um cara especulativo, que ficava pensando, refletindo, né? Algo muito parecido com Tomás de Aquino, um cara que escrevia pra caramba, muito, né? Utilizava-se da filosofia para fazer teologia, não era o caso de Irineu, né? Ele diz aqui, a situação concreta foi o gnosticismo e seu crescimento entre os cristãos por todo o Império Romano. Irineu considerava uma ameaça genuína ao Evangelho e à sobrevivência do cristianismo autêntico. E foi mesmo, né? Alguns, já li, certo teólogo que disse que se não houvesse os pais da igreja, se não se levantassem com vigor para refutar as heresias do gnosticismo, alguns acreditam que o gnosticismo teria abafado, teria eliminado o cristianismo ali no segundo século. Será? Fica aí para a gente pensar sobre o assunto. Mas sua explicação da verdade foi moldada pela necessidade de refutar o falso evangelho do gnosticismo. Isso não significa que o cristianismo foi infectado ou corrompido por ele. É apenas um sinal de que, como geralmente acontece, a heresia contestada indiretamente moldou a forma, senão todo o conteúdo da ortodoxia que estava sendo gradualmente desenvolvida como alternativa. Portanto, se a teologia da redenção, segundo Irineu a definia, parece às vezes um pouco especulativa,
não é porque ele tinha a intenção de escrever uma teologia abstrata e especulativa, mas porque sentia a necessidade de oferecer aos cristãos atraídos pelo gnosticismo uma versão do cristianismo apostólico que satisfizesse sua busca de respostas a perguntas específicas sobre a origem do pecado e do mal e sobre a esperança da redenção. Como alguns teólogos, alguns pastores tentam, né, tentam fazer a mesma coisa, né, hoje em dia, né, vendo alguns jovens sendo atraídos por algumas teologias estranhas, então eles vão se utilizar de uma linguagem até mesmo muito semelhante ao que eles estão sendo atraídos para tentar puxar eles de volta, né? Então o Olson está me dizendo aqui que para falar sobre redenção, Irineu ele usa um pouquinho só de abstração nas suas falas. E eu vou ficar por aqui por quê? Porque ainda tem aqui material para mais 2 aulas só para falar sobre Irineu. Tá, ok? Ele é um cara mais importante, então o Olson dedica mais um pouco de páginas para falar sobre ele. Então vai ter uma página que ele vai falar sobre os seus ensinos acerca da redenção. Algo interessante, né? A redenção está ligada à soteriologia. Então foi um dos primeiros pais aí a trazer algo substancial para tratar sobre a redenção, soteriologia barra parênteses, soteriologia, e para falar sobre hamartiologia, sobre o pecado original, ok? Deus abençoe a sua vida, dê o like aí, comente, diga que você está conosco aí, acompanhe as aulas. Até a próxima, permitindo Deus.